Olá, caros amigos e amigas, seguidoras do nosso programa, o Passa a Bola, um programa inserido na Rádio Transforma. Já agora aproveito uma vez mais para vos apelar a que, se quiserem, subscrevam o canal, é gratuito, e sigam-nos nas redes sociais. Esta jornada encerrava um clássico, portanto, duas equipas que iam empatadas na tabela classificativa, ambas com vitórias. O Sporting jogava em casa, necessitava, digamos, de retificar o desaire na Supertaça, portanto, um resultado completamente inesperado e que vai ficar para a história, uma vez que o Sporting estava a ganhar por larga margem e deixou-se perder após prolongamento. O Porto vinha também moralizado de 3 vitórias, moralizado também pela Supertaça, acabou por prevalecer a força do Leão. Fernando Jorge, pedia-te um comentário sobre o Sporting Porto, que com a vitória do Sporting catapultou para a liderança isolada do campeonato só com vitória. Sim, olá Moreno e Rui, cá estamos novamente e portanto o Rubem Amorim levou isto mais ou menos, entre aspas, para uma desfolga, porque apresentou basicamente a mesma equipa. As únicas alterações é de raiz, porque saiu o Adam da baliza e claro tem o treinador, o Sporting. Tem outro jogador, o guarda-redes. O guarda-redes, o Kovicevic. Sim. E portanto é religiosamente a mesma equipa, porque ele acha que o Sporting passa o Supertaça com mérito, evidentemente, do Porto, que não desistiu, atendendo ao resultado, aos 20 minutos, que estava a perder 3-0 e podia ter sofrido mais 2 golos e o jogo teria sido outro, até catastrófico para o Porto, e não foi. O Porto conseguiu dar a volta, mas o Amorim acha que o Sporting, que jogou bem, e jogou, falhou muitas oportunidades, é certo, e neste jogo continuou a falhar grandes oportunidades. Ora bem, o Porto jogou mais ou menos com a equipa que era previsível. O Vítor Bruno, poucas alterações. Mas foi um justo vencedor, o Sporting. Fez, já lá vou. Poucas alterações fez, manteve na mesma o Galeno. Quanto a mim, acho que o Galeno perde um bocado porque, a jogar ali, porque tem que fazer aquela distância toda e cansa-se, não é? E depois é mais desequilibrador na frente. Acho que não há necessidade, exato, acho que não há necessidade do Galeno jogar ali no Campeonato Português a defesa esquerda. Pronto, mas é uma inovação do Vítor Bruno, ele é que sabe, ele é que faz os treinos e tudo. Mas o Porto tem lá o Benda, não é? Que era o lateral e até é jogador da seleção. Não sei porque é que não joga, não sabemos, não é? Não estamos lá nos treinos. Portanto, o Porto manteve a mesma estrutura e basicamente os mesmos jogadores. Ora bem, o jogo começou e até o Sporting começou mal. Porque nos primeiros 20 minutos o Porto foi superior, mais ou menos, 20 minutos mais ou menos. O Porto foi superior, criou duas grandes oportunidades. Podia ter feito aí o primeiro golo e o segundo quase logo a seguir. O Sporting também depois repostou por trincão. Podia ter feito o primeiro golo, que é um golo de baliza, basicamente de baliza aberta. E o defensor do Porto conseguiu cortar a bola. Exatamente. Depois o Sporting, que eu vejo o Sporting assim. O Sporting parece aquelas máquinas a vapor antigas da CP, que trabalhavam a carvão, não é? E aquilo começava a aquecer. E o Sporting começa devagarinho, até estabilizar o jogo. E quando o Sporting começa a estabilizar o seu jogo e a jogar rápido daquela forma, e com o Guiocas na frente a fazer a diferença, o Sporting tornou-se superior a partir dos 20 e 30 minutos, mais ou menos. Acaba a segunda parte. Acaba a primeira parte por cima do Porto, e vem uma segunda parte em que o Sporting, literalmente, não digo esmagador, mas literalmente superior ao Porto. Ganha com todo o mérito, é indesmentível a uma vitória limpinha, até em termos de arbitragem. É um chapéu, como diz a maioria dos árbitros, tudo correto. Podem apontar aqui o caso do penalti do Otávio, mas isso eu levo mais para uma azelice do Otávio. Eu já disse aqui que o Otávio é um dos jogadores mais fracos que o Porto teve atualmente, e é a defesa central titular, porque o Porto tem problemas financeiros e tem que jogar com o que tem na casa, não é? Mas acabou de contratar um argentino, já jogou cá. Contratou agora um argentino, provavelmente vai ser um dos titulares. Tem um Marcano lá que ainda é superior a estes dois centrais do Porto. Não oferece grande confiança, não tem mais. Está sempre competitivo. E, portanto, o Porto perde aqui os 3 pontos e o Sporting ganha merecidamente, sem espinhas,
e tem mérito pelo futebol que pratica. Mais uma vez, é António, uma equipa que sabe o que faz dentro do campo. Concordas aqui com a opinião de Jorge? Sim, o Sporting foi um justo vencedor, ou pareceu-te que o Vítor Bruno, digamos, não soube depois contrariar aquela tática que já toda a gente conhece do Sporting de 3-4-3, não é? E que tão bons resultados sem dar? Não. Contra o Jokers não há tática. O Vítor Bruno fez tudo bem feito. E foi uma boa vitória do Sporting. Também merecida, como diz o Jorge. Mas eu queria ressalvar outra coisa. No houve casos, também não concordo muito bem. Houve ali 2 ou 3 bicaches, mas não saíram, sabem porquê? Porque temos 2 treinadores ali de categoria. Que, além do trabalho que fizeram em campo, depois na comunicação são especialistas. Não há... Eu espero bem que o Benfica arranje alguém tipo Pelágio, ou coisa, que se ficaríamos com, de facto, pela primeira vez se calhar na história da Liga, com os 3 grandes, bem servidos, com gente educada, com gente capaz, que só serviria para abrir. Sim, com um tipo de maneira de estar completamente diferente, sem ser polémicos. Mais ele faz maravilhas, pá, com aquele jogador. Aquele Martinho, onde é que foi buscar aquilo? O Vasco, quer dizer, de facto, ele pôs aquela gente a jogar maravilhosamente. E perder é o primeiro jogo que perdem. Pois. Acho que foi os 2 primeiros golos também que sofreram. Sim. Tu, no fundo, claro, concordas com a justeza da vitória do Sporting, sim, claramente. Mas sem tirar mérito a um Porto. O Porto fez o que pôde, porque de facto, quem tem um jogador, como tem o Sporting, que inventa um golo, fartou-se de falhar golos, que é o que acontece... Lá um lance que é ele que o dá, não é? O Trincão, para o Trincão só encostar, e o Trincão falha. O Zé Pedro também tem mérito, falha claramente, se atira para a bola e consegue cortá-la. Mas quem tem um jogador daquele... Um Jokers tem tudo. Tem tudo. E o Porto fez um grande jogo, atendendo às limitações que tem. Sim, e também quando até sofre o golo, não é, o primeiro golo, também está depois, um bocado por cima do jogo. Sim, mas é um bocado contra a corrente do jogo o golo do Jokers. O Porto começa melhor. Aliás, o Sporting tem sempre 2 fases de jogo. O Sporting nem sempre começa bem, mas acaba sempre mal. O Sporting, depois, deve ser um problema físico, mas carregando nos prolongamentos tem falhado. Quando o jogo é mais comprido, falha. E há ali um período para o final do jogo. Falta de concentração. Talvez, falta ali qualquer coisa, ou força. E experiência, atenção que o Sporting agora tem uma equipa mais nova. Os jogadores mais experientes pode ser. Pode ser mas o Sporting, naquela fase que joga a bola, o Sporting é imparável. De maneira que está. Se aquilo não correr, o Sporting este ano vai ser limpar o cu a meninos, sim. Vai ser uma equipa que vai marcar muitos golos. Se não houver lesões. E o Porto, com as limitações que tem, infelizmente para eles, o Sporting vai passear neste campeonato. Eu não hipervalorizo o Jokers porque tenho consciência que ao lado dele está um jogador também superlativo. Quando está bem, é um jogador diferenciado, que é o Pedro Gonçalves. O Pote é um luxo. É um luxo. O Pote é um luxo. Exatamente. É precisamente essa frase, essa palavra, que é um luxo ter o Sport, ter o Jokers, mas também como jogador perto do Jokers, o jogador de uma categoria que não se vê no campeonato português. O Pedro Gonçalves não é só marcar golos, é inteligência no jogo, é certos passos que por vezes não saem bem, mas a intenção de jogo e a de ser diferente está lá sempre. Ele vê jogadas antes dos outros. E que estava à mão. Está lá sempre. Sim, mas isso é o trabalho do Rubem Amorim, penso eu, e do Hugo Viana. A estrutura, pronto, exatamente, que perceberam que o Pedro Gonçalves era um grande jogador e mais ninguém percebeu, nem Porto, nem Benfica, nem até o estrangeiro. E ele já lá tinha passado por lá. A história é um bocado como a do Vitinha. A estrutura do Sporting. A história é um bocado como a do Vitinha. Vê-se nisso, no Jokers e outros, que sabem o que andam a fazer. São os macacos nos devidos lugares. Assim como o Porto, deixa-me realçar só o importante que nós agora conseguimos ver um jogo do Porto, até com outra maneira de ver.
porque não há confusões e o próprio treinador chega ao fim e reconhece Foi o que eu adversário é disse. mais forte. Sim, Coisa fala que de não era futebol. reconhecido. Fala de futebol. Fala Mas do vamos que falar mais à aconteceu. frente do Sérgio Conceição, vamos falar mais à frente, Sim. quando for a parte do Benfica. Pois, e aproveitando, passamos para a parte do Benfica. O Benfica jogava antes deste clássico e tinha todas as expectativas de recuperar pontos, pelo menos um deles, uma vez que se deslocava à Moreira de Córregos e tinha a obrigação de vencer, até porque tinha perdido na primeira jornada em Famalicão, e tudo isso começa a pesar. E nós, mais uma vez, agora aproveito que fomos premonitórios e já há muito tempo, portanto, que palpitamos que quando recomeçássemos este programa, Roger Schmidt eventualmente já não seria treinador do Benfica, o que efetivamente veio a acontecer. E a frase da semana tem a ver com o Benfica e diz: o Benfica parece um barco à vela perdido no meio do oceano. Realmente, o Benfica acaba de não ganhar em Moreira de Córregos, esteve na iminência até de o perder. Roger Schmidt continua a ser contestado e Rui Costa, ontem, anuncia que Roger Schmidt já não continua como treinador do Benfica. Fernando Jorge, parece uma decisão acertada, pelo que eu sei e pelas tuas opiniões. Penso que acreditas que é uma decisão, mas é tardia. Sim. Mas justa agora, não? Sim, não é uma decisão acertada, porque se fosse uma decisão acertada, eu já disse aqui, volto a frisar, que no fim da primeira época em que este treinador fez um bom trabalho, ganhou o campeonato com mérito, mas que o ia perder se houvesse mais 2 ou 3 jornadas, era nessa fase do campeonato, no fim do campeonato, que o presidente do Benfica devia ter reunido com ele, pagavam mais um ano, mandavam-o embora, agradecia-lhe o trabalho executado, não é? Mas reconhecia que ele não estava em condições de partir para a próxima época. Portanto, isto foi sempre a descer. Ora bem, e porquê que foi a descer? Eu mantenho a minha opinião que este treinador fez tudo de propósito para ser substituído e indemnizado no Benfica. Até por várias vicissitudes. E nós temos aqui, vou dar só 4 exemplos. Reparem numa coisa. Até neste próprio jogo. Então o Tomás Araújo estava a jogar em grande. É top. Em grande forma, é substituído por António Silva. Porquê? Não está em causa o António Silva. Não. Se ele dissesse assim, neste jogo, se eu fosse treinador, tirava o Otamendi, que chegou agora, está sem férias, e mantinha o Tomás Araújo, e metia o António Silva, que é a dupla, que eu acho a melhor dupla do Benfica. Não. Fez ao contrário. E a fita na casa. Ele fez aqui mais um exemplo de fazer pouco dos benfiquistas ou daqueles que percebem de futebol. A maioria dos benfiquistas não percebe de futebol. Bem, então o que é que ele fez? Fez exatamente a mesma coisa que fez o ano passado com o Artur Cabral. Quando o Artur Cabral se integrou na equipa, começou a marcar golos, ele mandou-o para a bancada. Toda a gente está lembrada disso. Verdade. E este ano brincou mais um exemplo. O Tiago Gouveia. Então o Tiago Gouveia já está no plantel há ano e meio com ele. Só agora é que ele descobriu que era para lateral direito. Andamos a brincar, não a brincar. Isto é brincar, isto é fazer de propósito. É um treinador que faz de propósito. Ora, este treinador que faz estas vicissitudes todas aos jogadores, é implícito que os jogadores não estão com o treinador. A equipa não está com este treinador. Claro. E seja o treinador que for escolhido agora, qualquer um deles é melhor do que este treinador, porque este treinador estava a fazer de propósito para ir embora. Mantenho essa opinião. E mais uma vez disse aqui, foi muito tarde o Sr. Rui Costa, porque para ser presidente num grande clube como o Benfica, que é o maior clube português, não basta ser bom de bola, de pés. O Sr. Rui Costa só é bom de pés. No resto, é uma nulidade completa como gestor. O Sr. Rui Costa andou 13 anos no Benfica a ganhar 40 mil euros por mês, em que chegava às 11h30 ao meio-dia e almoçar. E depois voltava da parte da tarde, passava por lá, ver como é que estavam os treinos e tal. Andou 13 anos no Benfica. O que é que os sócios do Benfica esperavam de um presidente destes? Foi só porque ele foi um grande jogador? Votaram por ser um grande jogador? Pronto, tenho aqui a oferta e a prova de que o Sr. Rui Costa está muito longe e é o próximo a cair. Já caiu. Aliás, a estrutura do Benfica já nem existe. Rui Costa já nem existe. Já caiu. Porque, reparem, o scouting demitiu-se quase todo. O Mil Homens saiu agora, que era o também acabava o contrato, eles aproveitaram também. A estrutura a nível
das finanças à administração, o Luís Mendes saiu, ainda não se sabe bem ao certo porquê. Sabe-se, nos bastidores, sabe-se muito bem porque é que ele saiu. Ainda nem sequer foi substituído, ninguém é substituído. O Lourenço Coelho tem um lugar à disposição, nem sequer quer receber da administração do Benfica. Portanto, isto é um caos. É por isso que eu pus esse título aí, porque realmente é um barco à vela em que está lá o Rui Costa e o timoneiro chamado Roger Smith para o ajudar. E, portanto, o barco está sem vento e não sabe para que lado é que ir, não é? E reparem, e mais uma vez sai o Leonardo, mais uma venda do Benfica, 148 milhões neste momento que o Benfica fez em vendas, não é? E algumas compras também que vai fazer, ainda não acabou, atenção, que o mercado ainda não acabou, acaba hoje. Não é? Exato. Ainda vai haver algumas surpresas, provavelmente, ou algumas mais saídas, provavelmente, e mais entradas, acredito que sim. Pelo menos um guarda-redes para o Benfica, um guarda-redes e um lateral direito, que é necessário. E um guarda-redes é para substituir o Trubinho, porque para mim a grande desgraça do Benfica não é em termos de plantel, é em termos da baliza, que este guarda-redes é mais fraco que o Vlaco Dimos. Mantenho aqui a minha opinião, pode não ser da maioria dos benfiquistas, e eu sou um benfiquista, como vocês, e todos nós somos benfiquistas iguais. Não há benfiquistas só porque moram em Lisboa são melhores que os outros benfiquistas que moram no Norte, ou que moram no Paquistão, ou que moram na China, ou qualquer coisa do género. Somos todos benfiquistas. Aqui não há benfiquistas de primeira, nem de segunda, nem de terceira, independentemente de serem pagarem as cotas e ver os jogos, etc. Porque esses benfiquistas que acham que vão ver os jogos todos, que pagam as cotas, onde é que moram? Basicamente em Lisboa, como é evidente. Nós, se tivéssemos aqui o estado do Sport Lisboa Benfica, também íamos ver os jogos. E então eles gostavam que a gente dissesse: vocês são benfiquistas, só vêm de vez em quando ao estado. Não gostavam, para não. Portanto, claro. Aqui o que há é benfiquistas. Sim, pronto. Somos todos a favor do Benfica. Estamos aqui, e mesmo este programa aqui, naquilo que me compete a mim, eu fui sempre a crítica na positiva relativamente ao Benfica. Ora bem, relativamente ao jogo, como é que o Benfica pode jogar? É mais do mesmo, não é? Porque já em Famalicão o Benfica leva 2-0, sem jogar nada, não é? Jogou um pouco melhor até do que este jogo aqui. Este jogo dá a impressão que ele te lançou para lá os 11 dentro do campo e os 11 andam dentro do campo e não sabem quando fazer. Porque jogar com dois indivíduos basicamente iguais, que é o Leandro Barreiro e o Florentino Luís, não está em causa a qualidade deles, atenção. Não é? Porque a qualidade muitas das vezes é feita pelo treinador. Porque às vezes os treinadores vão embora e há no plantel jogadores que nunca jogaram e a gente diz assim: afinal o gajo estava aqui o grande jogador. Pois, mas isso tem a ver com os treinadores, não é? Que é isso que se espera. Bem, portanto, jogam aqui dois indivíduos que amarram o jogo e sem necessidade nenhuma, porque no campeonato português o Benfica, se jogar com 4 gajos na frente e o guarda-redes bom, quase ganha os jogos quase todos. Não há necessidade aqui de jogar com 2 trincos, 2 gajos iguais. São 2 jogadores que até esbarram um no outro, não sabem quando fazer. E mais grave agora, ele põe o Leandro Barreiro mais atrás a 6 e o Florentino a 8. O Florentino nunca pode ser um 8. A distribuir jogos. Como é que as bolas chegam ao Pavlidis, que quanto a mim é um bom avançado e vai provar isso no campeonato, conforme o treinador que for escolhido. Agora reparem noutra coisa. Outra coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Até o Cochu reclamou que não jogava no lugar dele. E agora sai o João Mário e ele vai para o lugar do João Mário. Mas este treinador está a brincar com as pessoas e a brincar com os jogadores. Porque o Cochu, que eu considero que é uma nulidade, atenção ao que eu vou dizer, considero o Cochu fraco para os 25 milhões que o Benfica deu por ele. Claro, atenção. muito fraco. O meio campo do Benfica é o mais fraco. Portanto, agora colocar o Cochu ainda por cima, num lugar que não é dele, o que é que se esperava deste jogo? Esperava-se que o Moreirense, que até joga bem, trabalha bem a bola, tem boa equipa, e tem feito bons resultados. Já o ano passado fez um bom campeonato com o treinador que está agora em Guimarães. Ainda não perdeu. E então, o que é que acontece? Era difícil o Benfica ir lá fazer melhor resultado. Esperava-se era que o Benfica perdesse. E esperava-se também a saída do coisa. Não foi por acaso. Eu disse bem, e voltámos a frisar que nós dissemos aqui que íamos interromper por motivo de férias, e quando voltássemos, o treinador do Benfica já não era o mesmo. E aquilo é factual. Está gravado e, portanto, bateu-se aqui. Estamos à frente da concorrência porque acertamos nisso. Agora, vamos ver quem é que o presidente do Benfica, que é um falhado, vai escolher. Para mim, não vai escolher nenhum daqueles que andam, para mim, a minha opinião, não vai escolher nenhum daqueles que andam nos órgãos sociais. E, nomeadamente, aquela fotografia dos 5. E há outra coisa que eu quero dizer aqui, como benfiquista. Espero que não ter a maior decepção do Sr. Rui Costa, já tivemos aqui algumas,
E para mim era a maior decepção escolher o Sr. Sérgio Conceição. E por vários motivos. Independentemente de ser um treinador, os considerarem bom treinador e tudo. É que eu sou um acérrimo crítico do Sérgio Conceição, da postura do Sérgio Conceição, e não procuro só vitórias no Benfica de qualquer maneira, nem quero o apito dourado no Benfica. Exatamente. Nem quero os Salazares. Porque se eu for contra o Salazar, não vou dizer que o Salazar que quero no Benfica só para ganhar títulos. Se não ir buscar o Pinto da Costa, que ele também está agora livre. Também não é preciso pagar. Vamos buscar o Pinto da Costa e o Sérgio Conceição. Concordo. E porquê? Porque neste momento eles estão tão afuroados por terem perdido que não se importam de ir para o Benfica. Se lhe perguntarem, eles faziam esse frete. Só para condenarem o André Vilas Boas e a estrutura que está no Foco do Porto. Portanto, fica já aqui ciente que se o Sérgio Conceição entrar no Benfica, eu deixo de falar de ser comentador, sobre o Sport Lisboa e Benfica. Deixa de comentar. Esse senhor faz boicote. Comenta aí é só o Moreno. Comenta aí o Moreno. Fica isto em ata para não haver mas o Moreno também tem coisas a dizer sobre este Moreirense Benfica e sobre a decisão do Rui Costa. Essa parte, começando pela parte agora que o Jorge estava a abordar, isso ia contra tudo o que eu disse há bocadinho. Quer dizer, estou tão contente por ver que de facto há uma lufada de ar fresca, temos treinadores de topo de gama, e esses buscar trava. Íamos sair uma bacurada. Mas qual era o perfil ou o mesmo nome? Para mim, eu vou já dizer, o treinador que eu ia buscar e que acho que estremecia um bocado, abanava um bocadinho a mentalidade dos jogadores. Era o Abel Ferreira, mas o Abel Ferreira ganhou ontem dificilmente vai parar ao Benfica. Dificilmente, mas no futebol o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Tudo é possível no futebol, já vimos isso. E o segundo treinador, não é uma surpresa que eu já disse aqui, é um indivíduo que está no futebol português, está a treinar uma equipa de meio da tabela, mas tem feito trabalho, já foi elogiado por Ruben Amorim, joga do género do Ruben Amorim e a equipa do Benfica, o plantel que o Benfica tem, pode jogar da mesma maneira como joga o Sporting, porque o Benfica tem os centrais rápidos, nomeadamente 2, e o Otamendi é mais lento, e depois tem lá mais 2 centrais. O Benfica não precisa buscar centrais, porque melhor do que o Morato e o João Mário são perfeitamente dispensáveis, e o Cochu e o Trubinho, eram 4 que eu dispensava de barato, e tentava buscar o dinheiro que se deu por eles. Não estão lá a fazer nada no Benfica, pelo contrário. E ia buscar o Luís Freire ao Rio Ave, que é um treinador, para mim, top. É preciso lançá-lo, e era um bom treinador, porque com ovos se faz boas omeletes. Muito bem. António Moreno, o que é que te apraz dizer sobre esta situação do Benfica? Isto é mais culpa do Schmidt, é mais culpa do Rui Costa? E na tua opinião, quem é que o Benfica, ou um nome ou um perfil de treinador, deve ir buscar? Em face do plantel que tem, que agora está um bocado pauperado, mais um jogador a sair, o Marcos Leonardo, menos uma opção para o ataque. O Benfica precisa, acima de tudo, não de um bom treinador, um pacificador, porque aquilo está um barril de pólvora. Não é de um bom treinador, agora, o Benfica precisa de um treinador. De um treinador, mas um treinador pacificador, porque há treinadores. O Jorge Jesus é um bom treinador, eu nunca o chupei porque é um ordinário. Pois. Agora, precisa de um treinador que seja consensual. Até podia ser um desconhecido. Sim. Atenção. Como o Luís Freire. Agora, por exemplo, que as pessoas estavam, o que é que seria dali? Depois ele começava, ganhava 2, 3 Tem que ser um competente. O Lage foi assim. O Lage, nem o Vieira, aliás, o Vieira quem sabotou o Lage o tempo todo que lá esteve foi o Vieira. Sim, que ele vendeu os melhores jogadores. E em março, quando o Lage perde 7 pontos, essa é uma história. A culpa não foi do Lage. Começou a haver desgaste com a imagem de Jesus. Com a sombra de Jesus. Com a sombra de Jesus, não. Sim. Era a presença que eles já tinham conversado, no verão vais para cá. Aliás, o Bruno Lage até salvou o Tarab, que ninguém o queria, não é? Foi buscar, andou, teve que ser, ia meter quem? Ficou sem o Gabriel, ficou ali sem 6. O Jonas também foi quando foi para o Estaleiro. Não interessava ganhar o Penta. E em janeiro, o Vieira, 0. O Vieira, em janeiro, adquiriu o Weigl e deu campo. E o Lage fica descalço. E depois, assim, qualquer um pode perder pontos. Mas, voltando ao princípio, o Lage, o Benfica estava um bocado à derivada. Aquilo estava tudo tolo.
E tu desconfiado, agora vai... O Lage começa a ganhar devagarinho. Um indivíduo competente, educado, sereno, acima de tudo sereno. Ia para as conferências de imprensa, tipo, fica, calma que eu resolvo isto. E o que é certo é que foi campeão a brincar. E depois a seguir não faz melhor trabalho porque o sabotaram, completamente sabotado. Moreno, neste momento... Agora seria igual. Moreno, neste momento o Benfica, o que é adequado para mim, na minha opinião, é buscar um treinador português que esteja no Campeonato Português. Porque o Benfica já está atrasado, vamos para a quinta jornada. Sim. Não pode vir um estrangeiro que não conhece nada disto, ou que não conheça, não é? Chega aqui e não conhece os jogadores, não conhece o campeonato, não conhece as equipas. Um treinador português tem logo esse handicap à partida. Conhece o Campeonato Português, conhece as equipas, está cá, e portanto há que dar essa oportunidade. O Sporting, comandado por um indivíduo que era médico no Sporting, o Varandas, viu bem, foi buscar o Rubem Amorim, com muitos anos de futebol, ao Braga. O Braga foi buscar o Amorim também, nesse aspecto. O António Salvador lê bem. Lê mais bem. inteligente do que foi bem. E há aqui no Campeonato Português dar essa oportunidade. O Porto deu a oportunidade ao Vítor Bruno. E quando saiu o André Vilas Boas do Porto, é preciso referir estes casos. Quando saiu o André Vilas Boas do Porto, o Vítor Pereira foi 2 anos campeão. O Benfica tem que fazer uma aposta destas, pá. Num treinador que engloba a massa associativa toda. O tal pacificador. O Sérgio Conceição, se entrar, é meio por meio. Ou mais de meio ponto. Aquilo é pólvora. A primeira vez que ele fizesse barraca, que dava logo barraca, claro. A primeira vez que ele desse barraca. Até a postura. Tudo. Nós agora temos o futebol mais limpo na televisão, tu podes ver o jogo, o Rui e eu, e todos que assistimos aos jogos. Temos que ser honestos. A gente olha agora para o Porto de maneira diferente. Porque não há aquela agressividade que existia, um lance, um caía, pá, aquilo era uma confusão, não tens nada disso. E eles portaram-se bem, jogam a bola, dentro daquilo que é possível, bom trabalho, são educados, vêm para a sessão de coisa, falam, dizem que a equipa mereceu ganhar. Eu nunca vi nada disso, pá. Quer que o presidente, quer que o indivíduo lá. Então nós queremos esses indivíduos agora para lá. Por amor de Deus. Isso é uma queda do Rui Costa ao fim do mês ou dois. Moreno. Então a tua opção passava então realmente por ser o Bruno Lage. Achas que tinha o perfil mais indicado? Alguém, estou de acordo com o Jorge, alguém que venha pacificar aquilo, que conheça... E que conheça bem o Campeonato Português e os jogadores que o Benfica lá tem próximo de pôr nos sítios certos. Assististe ao Moreirense Benfica, o que é que te pareceu? Nada, eu nem consigo caracterizar, porque a imagem dele escolheu mal a equipe, montou mal a equipe. O Jorge diz, jogar com 2 trincos. Não é, eu nem contra o Porto acho que o Benfica deve jogar com 2 trincos. Claro. Quanto mais contra o Moreirense, com o respeito que merece. Pois. Mas ele fez isso na Luz contra o Estrela da Amadora, perto com toda a gente. Tem feito sempre com os jogos em casa e fora. Os sócios berram porquê? Se lá estivesse faria o mesmo. Claro. Onde é que se admite uma coisa daquelas? E depois, mas voltando ao Moreirense, a única coisa que não se lhe pode perdoar, isso é que não tem perdão nenhum porque é demasiado óbvio. Nós estamos habituados a que ele faça mal a equipe, não sei o quê, mas depois meter 4 gajos lá na frente, que se via nitidamente que eles nunca treinaram juntos. A forma como o Artur Cabral partia para as bolas nas costas do miúdo que foi embora, pá, aquilo é uma vergonha. Porque nunca se pode ir assim para a bola. A forma como os gajos ficam quase a guerrear, encostados uma à outra, ver que deixa-me marcar e não sei. Ali não há nada. Ali não há nada. E até marcar um penalti um indivíduo que sabe que vai embora. Pois, isso aí também... o Cabral, como é que pode dar mais se ele sabe que querem mandá-lo embora? O treinador quer mandá-lo embora, que não vai com a cara dele. Mas repara, eu quando digo Luís Freire, é por um determinado motivo, eu vou explicar. O Luís Freire joga no mesmo sistema que o Sport. E eu acho que é o sistema mais adequado do Benfica. E porquê? O Benfica tem, quer os laterais esquerdos, quer os laterais direitos que o Benfica tem de momento, os dois, mesmo este que chegou agora do Manchester City emprestado, são ofensivos como os do Sport. Sobem muito bem. Defendem mal, mas atacam bem. Ora, o Benfica, com uma consistência ali a 3, pode jogar à frente como o Sporting joga. Depois o Benfica tem um bom meio-campo e tem uma boa linha da frente. Mesmo com a saída do Marcos Leonardo, que foi buscar este gajo, que chegou agora ao Amoni também. Mas com esse sistema, até esses 2 trincos, se calhar tem cabimento. Quem diz os 2 trincos vão compensar os laterais. Por isso é que eu digo que ia buscar o Luís Freire, porque é um sistema
Não, mas esses dois trincos, desculpa lá, mas esses dois trincos... Não é necessidade. Moreira de Cónegos também provou isso. Sim, não é necessidade. Está bem. Entrou o Renato Sanches, engoliu os dois completamente. Mas o sistema, a bola começa a passar do meio campo. É verdade, com o Renato Sanches o Benfica foi mais esclarecido. Por isso é que eu estou a dizer que o Benfica tem as condições todas. Todas. Tem o Alsner, o Renato Sanches, continuo a dizer, e vou dizer aqui, vou frisar isto aqui. Tem o meio campo. Independentemente do treinador que venha para o Benfica, se for um treinador bom, um treinador que saiba trabalhar o plantel do Benfica, quanto a mim, na minha opinião, não é inferior de maneira nenhuma ao do Sporting e é superior ao do Porto. Portanto, tem todas as condições, mesmo com estes pontos de atraso, de poder recuperar para o campeonato. Tudo depende da escolha que vai ser feita. Portanto, para mim, se eu fosse presidente, era o Luís Freire que ia buscar. Por vários motivos. Primeiro, o sistema tático, que é os jogadores que o Benfica tem, é adequado ao sistema que ele joga como o Amorim, número 1, portanto, número 2, é um treinador barato, que vai ali ao Rio Ave, e como tem que imunizar o Roger Smith, já tem que ir buscar um treinador barato. Não pode ir, e barato em dois sentidos. Barato a pagar ao Rio Ave e barato em termos de ordenado. Porque caro já não lá tivemos estes Smiths, não é? Que ficou caríssimo, não é? Além de que ganhava bem, não é? E o Sérgio Conceição vai continuar a ficar só caro. uma informação, o Sérgio Conceição ganhava 8 milhões no Futebol Clube do Porto. Não ia para o Benfica, imaginemos, ia para o Benfica e não ia para o Benfica ganhar menos. Até porque o Benfica tem mais dinheiro e se calhar ia ganhar mais. E ele pedir mais. Portanto, nós levámos para lá o Luís Freire. Bom. E aqui é que está um bom gestor. Levar para lá um bom treinador, barato e bom. Porque este Vítor Bruno ganha 5 vezes menos do que o Sérgio Conceição. Isto é importante também. Rui, posso dizer mais uma coisa? Só para se ajudar. Só a propósito, sim, para fechar isto do Benfica, a propósito de uma coisa que não se falou aqui, mas o Benfica, acontece o que acontecer, vai ter estes 2 anos de turbulência, porque o Rui Costa tem a cama feita. O Rui Costa não tem hipótese nenhuma, nem que eventualmente o Benfica fosse campeão. E eu estou a avaliar todos os benfiquistas, por ti, por mim, por outros que conheço. Nem que ele fosse campeão, a mágoa contra o Rui Costa já cá está. E jamais votaria no Rui Costa. Nem que fosse campeão, que não vai ser. E as eleições são para o Queres dizer que ele já não viu em condições? Provavelmente, se calhar, nem vai a não vai haver solução nenhuma. O que é que eu desejaria? É que, de facto, viesse o tal homem, que o Benfica fizesse boas exibições, que de preferência que ganhasse, que agora fizesse, não envergonhasse os sócios, como já aconteceu o ano passado, não envergonhasse os sócios na Liga, na Champions. Está numa vergonha, com este gajo a continuar agora com esta fase. Com esta coisa era, fazias 2 pontos. E antes da Champions, fazias 2 ou 3 empates. Nós, como sempre, os resultados de algumas surpresas. O Casa Pia foi vencer a Estrela da Amadora, não é? O Nacional arrecadou a primeira vitória da Liga, vencendo o Farense, continua só com derrotas. A Mota está com a vida difícil. Depois tivemos o Vitória, confirmou sua boa campanha. O Famalicão ia só com vitórias em Zeco, com o Porto e com o Sporting, também a verba uma derrota em Braga. Em Guimarães, o Guimarães continua, passa para segundo, mas nós falamos sempre, e sobretudo, do Boa Vista com o Estoril. O Boa Vista, que nós sabemos, volta a não conseguir inscrever jogadores, saíram alguns preponderantes na equipa, empata com o Estoril, o Jorge teve a assistir ao jogo e tem uma visão algo inesperada, e este Boa Vista, apesar de não ter grandes jogadores, pratica um futebol agradável. Sim, este Boa Vista, eu até disse lá no jogo, durante o intervalo, que não peçam ao treinador, não exijam ao treinador aquilo que ele não é possível. Não é? Porque ele, 4 miúdos ou 5 no banco, o Luís toda a gente sabe que há 5 anos que não vai ao mercado, não pode, não é? Tem esse problema. Vamos ver se o Boa Vista, porque isto é um campeonato de maratona de muitos jogos, a equipa está a jogar bem, vê-se que bem com os jogadores que tem, com algumas trocas aqui, nomeadamente, ele joga com 4 defesas, 5 no meio campo e 1 na frente, e o Bolzeni depois vai lá para a frente também e troca com o Joel para o meio campo. O Boa Vista só não ganhou ao Estoril por mero acaso, porque teve oportunidades flagrantes. O Bolzeni que teve pelo menos 2, em que ele, se não andasse a pensar tanto em sair, porque também quer sair, por salários em atraso e aqueles massacres todos que os jogadores do Boa Vista levaram. E há lá uns 3 ou 4 descontentes que o descontentamento deles, através dos jogos e do tempo, vai diluir um pouco, não é? Porque eles vão ver que só podem sair
Pelo menos em janeiro ou 10 de janeiro agora tem que se manter. E como querem jogar e são obrigados a jogar, o Boa Vista não tem mais ninguém. São 2 ou 3 descontentes. No caso deste Bozenic, se ele estivesse bem psicologicamente, tinha feito golo. Pelo menos um golo, e o Boa Vista merecidamente ganhava a este Estoril. Este Estoril é mais um treinador na corda bamba, porque tem melhor equipa que o Boa Vista. Tem melhores jogadores. Não tem a melhor equipa em campo, não é? Em termos de fio de jogo, é uma monta também. Não jogou o Guitano, porque está para o Braga. Eu, quando vi a construção da equipa do Estoril, vi logo que estava arrumado para a coisa. Tem o Mangal lá, já não tem estofo para jogar, é um buraco no Estoril. Tem bons jogadores, o Estoril. Portanto, é mais um treinador que está na corda bamba para sair. O do Farense também, por isso é que eu disse que este ano vão sair quase todos, menos esses 2. O Mota, 4 jogos, 4 derrotas, eles não vão aceitar isso, não é? Claro. O Casa Pia, se não tivesse esta vitória, era um treinador que também ia embora, mais uma derrota ia embora também. O Estrela da Amadora, o treinador vai embora de certeza também, porque também está a fazer mais ou menos a mesma coisa. E o Boa Vista, pelo menos, vai ser garante um ponto, mas o fundamental é ganhar os 3 pontos, porque vai ser necessário, há aqui meia dúzia de equipas que vão andar ali muito próximas uma das outras. E, é preciso ganhar os jogos em casa. Vai ser necessário, pelo menos, para aí os 32 pontos, para não descer de divisão. E o Boa Vista era fundamental, já que ganhou 3, ganhava mais 3, e portanto tinha 6 pontos. Mas não conseguiu. Era muito bom. Vai ser muito difícil, porque o Boa Vista agora está a jogar, e até está a jogar bem mediante a equipa que tem, mas nós temos que atender ao seguinte: é que não há banco suficiente para substituir quando começar a baixar a forma física. Ou para mexer. Eles vão se cansar e não há outros. E o Boa Vista podem já ter a certeza que em janeiro também não vai ao mercado. Sim, mas vai continuar mesmo até ao fim da época. Neste caso... Vai ser mais difícil, não é? Mas o Boa Vista é uma equipa inconformada nesse aspecto. Tem que se dizer isto, é uma equipa resiliente, pá, que não é fácil, luta até ao fim, durante os 90 minutos. Pá, e está a apresentar o modelo de jogo. E agora o que está bem definido dentro do campo por este treinador, não se pode, muitas das vezes, pode-se criticar o treinador quando o treinador tem ovos a mais. E a gente diz assim, pá, podemos jogar assim o assado. Neste caso, nunca se pode criticar um treinador quando não há ovos. Para se fazer, no mínimo, uma boa omelete. Ele pergunta, que é o caso. Vamos ter quem? Ok. Entretanto, caça com gato. Entretanto, houve o sorteio para a Liga, para a Champions League. Este era um sorteio sui generis, é a primeira vez que é ensaiado este sistema, em que há 8 equipas, 2 grupos de 8 equipas. O Benfica calhou num grupo, o Sporting noutro. António Moreno, em relação ao Benfica, o que é que tu prevês, e mesmo em relação ao Sporting, prevês que ambas se apurem, nenhum se apure nenhuma, ou o que é que tu apraz dizer sobre este sorteio? Isto é um bocado um totobola, não é? É como disseste, isto é muitos jogos, 4 fora, 4 em casa, e é a primeira vez. É preciso muita resiliência, é preciso... vão ser 2 campeonatos paralelos, é obra. Vai exigir das equipas uma certa rotação. Exatamente, para gente com muita rotação. Sei lá, seja o que Deus quiser, o Sporting a manter-se assim, a equipa para se bater e para se apurar, com qualquer dos que lá estão, 7 talvez Manchester City. 7 talvez City. Sim, seja o mais, com os outros todos, mais Arsenal e todo. O Sporting bate-se com eles, na minha opinião, podes ganhar. Atenção, se não houver incidentes de percurso, se mantiver aqueles 3 nucleares, aqueles 3 elementos nucleares ali. Claro. O Sporting, contem com isso, o Sporting vai fazer uma boa campanha ali. O Benfica, vai jogar de igual. Não sabemos o que o Benfica vai lá jogar. Qual é o agora com a mudança do treinador... É o Benfica que acabou contra o Moreirense, que leva 10 do Leipzig. Agora, se for de facto entrar ali um indivíduo que pega naqueles 30 jogadores, o Benfica tem 30 jogadores do mesmo nível. Essa é que conta. Fora os da B. Exatamente, fora. Ainda pode repetir lá. Sub-23, atenção. Ainda pode ir lá a um miudito ou outro, dizer, corre e mete fogo nisso. Portanto, com alguém ali à altura, e tem tempo para isso. Olha, agora tem 15 dias. Não tem 15, primeiro jogo. Só tem 6 jogadores. Está bem, mas ele já está... Tem uma semana, mas Jorge, os potenciais treinadores, aqueles 3 ou 4 foram contactados, digo eu, já todos têm os dossiers, já todos estão a trabalhar. Por isso é que eu digo que um português é portugueses conhecem o português é vantajoso. Então o português, se calhar, já falou com alguns jogadores, vamos lá, achas que deve ir para aí e tal...
Portanto, está tudo controlado. Sim. É preciso depois que as coisas funcionem, porque há ali muita manha, aquela seita de brasileiros. No Benfica voltaram as seitas. Não sei se vocês repararam. Brasileiros ou argentinos? Então, os brasileiros e os argentinos. E os portugueses. Antes havia a receita do Rafa, que era um bocado misturada. Tinha o Rafa, Grimaldo, da picanha. O grupo da picanha. O grupo da picanha. Agora ficaram aqueles gajos, vocês não veem mesmo os dos golos. Quando é um brasileiro que mete, quando é um argentino que mete, a forma como... é preciso que entre ali alguém que os trata todos por igual. Voltou o Di Maria. E que diga assim, por exemplo, o Di Maria. Nada impactou. A primeira coisa que eu faria ao Di Maria, já disse isto várias vezes, é como faria ao Ronaldo na seleção. É dizer, amigo, tu tens gasto só para mim. Se aceitas esta regra, aceitas. Depois não quero que a boca claro. para os jornalistas. O máximo 60 minutos, não é nada. Uma hora de jogo já é bem bom. E se o Benfica conseguir fazer isso, há lá equipes que são... claramente ao alcance do Benfica. Claramente, mas claramente mesmo. O alcance do Benfica em casa e fora. Pronto, agora, perspectivas um Sporting a bater-se e a ser apurado. Sem dúvidas nenhumas. Apurado, sem margem para dúvidas. O Benfica é uma incógnita. Há muita reserva. Fernando Jorge, Porto, Braga, Benfica e Sporting estão ambos... E Guimarães. E Guimarães estão todas na Europa. O que é que tu prevês para cada uma delas? Ora bem, eu prevejo... isto é totalmente diferente agora, este enquadramento da claro, Champions League. Isto é uma novidade. E porquê? Porque, por exemplo, tens o Sporting, Manchester City em casa, mas não tens o Manchester City duas vezes. Pois. E as equipas portuguesas, nomeadamente as três grandes, não é? O Benfica, subscreve totalmente o que disse ali o Moreno, não tem aqui grandes adversários, porque este Bayern de Munique... Vou falar do Sporting primeiro. O Manchester City em casa, o Leipzig fora, o Arsenal em casa, o Clube de Bruges fora, o Lille em casa, o PSV fora, o Bolonha em casa e o Sturm Graz fora, o Sporting já se bateu aqui com alguns. O Sporting, estruturado como está, da maneira como joga, vai se bater com estes indivíduos todos. Vai. E ainda mais facilmente, porque é só um jogo. Vai. Não há dois jogos claro, aqui. Claro. Portanto, isto vai alterar substancialmente a maneira como se joga, como as equipas estavam a jogar. E nenhuma destas equipas, tirando aqui o Manchester City, e a priori são, que é a equipa mais... É jogar os jogos todos para ganhar. Claro. São Portanto, jogos únicos. Por isso é que vai ser... as próprias equipas vão ter outra atitude. Pois. Não é dizer assim, vamos lá e perdemos por 1-0, depois podemos ou vamos empatar, que em casa ganhamos. Isto vai modificar totalmente. É um jogo do tudo ou nada. Todos são do tudo ou nada. Tirando aqui o Manchester City, no caso do Sporting, que é acima da média, não é? Então, a gente sabe, até pelo seu treinador e tudo. E o plantel que tem. Histórico, sobretudo. E o plantel que tem, podem dizer assim, e o Arsenal? Mas o Arsenal eu vi o ano passado com o Porto. O Porto, uma das equipas mais fracas, o Arsenal foi uma novidade. Aqui no Dragão. Portanto, num jogo pode ser... E o Sporting também já o conhece bem. Apurou-se com o Porto pelas grandes penalidades. Relativamente ao Benfica, tem o Barcelona em casa, o Bayern de Munique fora, o Atlético de Madrid em casa, a Juventus fora, o Feyenoord em casa, o Estrela Vermelha fora, o Bolonha em casa e o Mónaco fora. Tudo vai depender de quem for escolhido para orientar o plantel do Benfica. Se for bem escolhido, o Benfica tem equipa para se bater. Valoriza a equipa. Também. O Bayern já não é a mesma coisa, toda a gente sabe. Sim. O Barcelona, inclusive, também, até porque não tem dinheiro para comprar jogadores nem nada. Mas está forte, o Barcelona está muito forte. Isso é de começo, também o novo treinador, Mas esse treinador começa sempre forte. E depois é o problema a seguir. Então, isso pode acontecer com o Benfica. Vai ter o treinador, começa forte, mas depois acaba mal, acaba fraco. Depois temos o Europa League. Temos o Porto, joga o Manchester City em casa, o Lazio fora, o Olympiacos em casa, o Maccabi fora, o Midland em casa, o Boa fora, o Hoffenheim em casa e o Anderlecht fora. Tem aqui uma ou duas equipas mais difíceis, mas o Porto, mesmo com estes, vai-se bater com eles todos também, porque eu continuo a dizer, um jogo não é a mesma coisa que dois jogos com a mesma equipe. Exatamente. Depois temos o Braga, a Lazio em casa, o Roma fora, o Maccabi Tel Aviv em casa, o Olympiacos fora, o Bodo, que é a mesma equipa que joga com o Porto. O Braga também, tem uma missão difícil. Quer dizer, aqui até há uma repetição de duas equipas, jogam com o Porto e com o Braga também. O Bodo em casa mas não há jogo Porto-Braga. Sim, não é? O Hoffenheim em casa não podem. O Hoffenheim em casa e o Elfsborg fora. Portanto, o Sporting de Braga também se pode bater com estes adversários também que não são nada. Mas achas que este novo modelo é mais competitivo? Veio trazer mais
mais interesse ainda maior sobre a Champions. Este modelo, A Champions para mim é mais competitivo. Que é o mini-campeonato. Vai melhorar. Vai ter que os treinadores organizarem-se de outra maneira. Ou partirem para o jogo com outra situação. Ou seja, para ganhar. Uma vez só jogo uma vez. Mas tenho um inconveniente. Quanto a mim. É que na anterior, da Champions League, as outras são todas iguais. Tirando a Conference League, o Fiorentina, onde calha o Guimarães e tudo, também tem possibilidades o Guimarães de se bater aqui com eles também. Sim. Qual é a grande diferença? É que tu tinhas um grupo a 4. Tinhas um grupo a 4. Passavam os 2 primeiros em 2 jogos. E agora é 8. Grupo. Ou seja, tu jogavas, por exemplo, com o Manchester United, cai lá. Jogavas com o Barcelona, cai lá. Jogavas com o outro adversário, cai lá. Jogavas com o adversário, cai lá. Até o próprio terceiro lugar podia dar acesso à passagem. Aqui não. Aqui tens 36 equipas. Não é? E só passam 12. As outras vão para o saco. E têm que fazer X número de pontos que ainda não está bem definido, não é? Segundo a inteligência artificial... Passam 12 ou passam 24? Não, passam 12 para a linha da frente, não é? E os outros depois é para o play-off. Pronto. E depois são eliminados. Abaixo disso são todos eliminados. Que eu acho muito bem, acho corretamente, porque eu sempre fui contra isso. Aliás, a maioria dos treinadores, até os treinadores portugueses, para falar dos treinadores portugueses, opunham-se que não se compreendia como é que uma equipa era eliminada na Champions League e ia para a Liga Europa. Pois. Acho que uma equipa, quando é eliminada, seja na Champions League, seja na Europa League, seja na Conferência, arrumou. É eliminada, arrumou. Sim. Okay? É isso que vai acontecer. Já não vai haver essa diferença. Agora, segundo a inteligência artificial, é preciso um X número de pontos, ainda não está bem definido, cerca de 12 pontos mais ou menos, para passar à fase seguinte. 12 pontos são 4 jogos. São alcançáveis. Portanto, são perfeitamente alcançáveis para qualquer uma destas. E aqui acaba o passa-a-bola, portanto... Não, temos um mercado. O mercado de transferências. É só dizer rápido, sim. Relativamente ao mercado de transferências, não vamos dizer muito, porque o mercado acaba hoje, conforme eu disse logo de entrada, e, portanto, ainda vai haver algumas alterações e algumas surpresas, se calhar, nos plantéis dos grandes e dos outros. E no próximo programa, como não temos campeonato, vamos nos debruçar sobre o mercado mais especificamente. Está bem. A última novidade que tivemos foi que Marcos Leonardo se confirma no Al-Ahly. O Benfica arrecada 40 milhões. Pronto, e com isso terminamos. Vai haver agora uma pausa para as seleções. Nós vamos, entretanto, falar também das seleções e do mercado. E desejamos uma ótima semana para vocês e com tudo bom. Obrigado e uma boa semana. Boa semana para todos.